Olá pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham tanto pelas plataformas de áudio quanto também pelo YouTube. E eu agradeço muito a presença de vocês. A presença de todos é muito importante. E eu venho pedir que vocês continuem nos seguindo e compartilhando com os seus familiares, seus amigos, que isso nos ajuda muito na divulgação do conteúdo. Então vamos ao nosso episódio da semana, o último dessa sexta temporada. Gente, fazer cobertura de série é complicado e eu preciso dessa pausa para dar uma respirada, que realmente não dá mesmo. Mas nós vamos então começar as nossas indicações da semana. E aqui eu vou citar algumas séries disponíveis na HBO Max, né? A gente vai falar assim novamente, porque o streaming está para mudar de nome novamente. Era Max e vai voltar a ser HBO Max. Ou eu posso fazer o que a nossa querida e maravilhosa Isabela Boscov fala, que é HBO. Eu acho que vou passar a falar assim dentro desses próximos meses, porque fica mais sensato, na minha opinião, que esse tanto de mudança não é muito agradável, eu confesso a vocês. Mas, então vamos ao que interessa, porque temos algumas atrações disponíveis no streaming e aqui o nosso intuito é sempre dar essas indicações para vocês. Vou indicar séries novas e antigas, tá? Eu gosto sempre de voltar um pouco atrás e vermos o que ainda temos no catálogo. Sempre passa alguma coisa batida. E aqui nós vamos falar de uma adaptação de um livro escrito em 2014, se eu não me engano. É uma série um pouquinho mais antiga, é uma série, se eu não me engano, de 2023, parece, 2022, aproximadamente dentro desse período. E nós, então, vamos falar, é até uma série que na época foi muito falada, dentro da metodologia, dentro do tipo de assunto que ela vem nos predispor a ler. O livro eu não li ainda, eu pretendo ler em breve, e é interessante que é um livro também pós-apocalíptico, mas um pós-apocalíptico de uma forma um pouco diferente das que a gente tem visto dentro desses últimos meses. Como nós falamos recentemente de O Eternauta, que é excelente, praticamente a gente está aí finalizando nessa semana a cobertura de The Last of Us. Então aqui a gente vai falar sobre Estação 11, aí que foi algo que foi falado dentro de uns anos atrás e agora a gente vai revisitar essa história e ver se realmente ela é tudo isso mesmo que na época muita gente falava. Em Estação 11, não é a Estação 11, em Estação 11, nós vemos esse cenário pós-apocalíptico de uma gripe suína que devastou mais de 90% da população. Mas aqui, nesse enredo da série, nós temos uma narrativa não linear, onde vemos essa perspectiva dentro de alguns personagens, vemos esses personagens durante toda a minissérie, e aqui a gente vai ver tanto o antes, o durante e o período dessa situação que aconteceu. Então vemos o que a humanidade e como a humanidade sobreviveu, sobrevive e de que maneira tudo isso aconteceu, tá? É uma forma de narrativa
bem interessante, principalmente nos aspectos em que vemos do que as pessoas podem fazer para tentar sobreviver de qualquer maneira. Então aqui nós vemos tudo aquilo que realmente as pessoas podem mesmo fazer, tá? Então vemos muitas sensações aqui de medo, de raiva, de egoísmo. Vemos todas essas emoções humanas. E existem dentro dessas narrativas que são dadas ali nessa história, existem umas formas de conexões entre elas e que eu achei fantástico. A Emily, que é a criadora dessa história, né, que é a autora do livro, eu não vou me lembrar agora do nome dela, mas é uma história sensacional. Eu gostei muito desse ponto de conexão na história, porque você imagina que a história vai de um lado e ela acaba indo de um outro completamente diferente. Eu estou tentando olhar aqui agora quem que é a autora do livro. É, é a Emily é a Emily John Meidel. É assim, eu acho que se fala o nome dela. É isso mesmo, um romance de 2014, tá? E é o quarto romance dela. Muito, muito interessante a história da série. Eu acho que ela deve ter muitas conexões com relação à história mesmo do livro. Eu pretendo ler o livro, se eu não me engano, a Duda Menezes leu ele já tem alguns anos aí, e a gente vai então ler esse livro e tentar fazer algumas comparações com relação à minissérie. Mas a minissérie por si só, ela dá conta do recado muito brilhantemente bem. Eu digo que uma boa adaptação, ela precisa ter essa identidade própria. Como eu não li o livro, naturalmente, na minha opinião, ela deu conta desse recado perfeitamente. Eu, depois de ler o livro, posso trazer aqui a minha observação para vocês. Mas, neste momento, ela dá conta do recado perfeitamente. Então, se caso você deixou ela passar batido, dá uma olhadinha na HBO Max, ou Max, do jeito que você quiser dizer. Ela está disponível no streaming e aproveite a experiência e depois nos diga o que vocês acharam. Eu acho que dentro dessa toada de séries pós-apocalípticas, ela tem mensagens que podem dar uma certa esperança ou não, ou também nos trazer muitas reflexões. Eu acho que é um tipo de série que você acaba repensando até na sua forma de ver algumas coisas na sua vida, tá? Gostei muito e recomendo então para vocês Estação 11 disponível na HBO. Nossa segunda indicação já é uma série documental, também disponível na HBO, de uma minissérie, eu vou dizer minissérie documental, porque eu não faço ideia se vai ter uma segunda temporada, e de um assunto que ele até não tem entrado muito em pauta. Geralmente entra em pauta em alguns meses do ano, quando se fala muito desse tipo de assunto, ou quando tem assim algum caso que realmente chama a atenção das pessoas. Mas é um assunto muito importante também e que precisa também ser sempre levado em consideração dentro de um ponto que eu acho muito importante, que é a questão de algo que muita gente nem valoriza muito hoje em dia, principalmente com as redes sociais, nos dando sempre essa questão de que você vai ali passando as telas e as coisas precisam ser feitas muito rapidamente. Então aqui o tempo é algo
muito importante. E quando você não o tem, ou quando o tempo ele é muito contado, e ele é exatamente o limite entre o viver e o morrer, não é mesmo? Então vamos falar de operação transplante. Também tá no stream da Max, tá? Se eu não me engano, são 8 episódios até o momento. Ele estava sendo exibido semanalmente. É uma minissérie documental, eu vou dizer assim, que ela trata dessa corrida contra o tempo em São Paulo, desses transplantes de órgãos. Como é feito, essa questão da espera, porque tem-se essa questão de que quando se deve doar, de que maneira se deve doar. Teve um período também que teve como é que eu posso dizer, algumas organizações criminosas que espalharam aí o terror. Eu me lembro até que quando eu fui fazer a minha identidade, você podia fazer essa escolha se você queria ser um doador de órgãos e tecidos ou não. Eu me lembro até que minha mãe na época entrou em pânico com isso, porque ela acreditava muito que se você colocasse lá na sua identidade que você era um doador de órgãos e tecidos, que você estava sujeito a pegar aí uma situação de estar no hospital e ter os seus órgãos retirados. Olha só a maluquice que a gente vivia naquela época, era uma coisa da época mesmo, tá? Que a gente tinha muito desse medo, tá? Mas aqui, então, nós temos essa questão do o quão importante é doar os órgãos, principalmente quando você acabou de perder o seu ente querido, né? E que essa vida pode salvar muitas outras vidas. E o quão é importante esse tempo, porque se esse tempo não for respeitado, não somente a vida de uma outra pessoa pode partir, mas a questão dessa própria vitalidade do próprio órgão. Então existe um respeito muito grande dentro dessa questão. E profissionais é aquela questão. Nós sabemos que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Isso não tem o que fazer, tá? Não só em polícia, bombeiros, médicos, odontologistas, enfim, em todos os lugares existem bons e maus profissionais, mas aqui não. É uma minissérie que trata exatamente das pessoas, até mesmo porque os médicos que vão fazer essas operações também são pessoas e que estão torcendo muito para que esses pacientes que estão na situação extremamente periclitante possam sim ter a sua segunda chance, a sua terceira, a sua quarta chance, não importa, mas que eles tenham uma possibilidade de ter uma vida com bastante qualidade. E os dramas também de pessoas muito simples, às vezes, que estão lutando também contra o tempo. É algo muito tocante mesmo, tá? E eu imagino que você que deva ter tido algum parente numa situação como essa, quando vê algo desse, deve ficar bastante sensibilizado também. Afinal de contas, não deve ser a melhor das situações você estar ali com o seu ente querido numa situação em que ele pode vir a falecer a qualquer momento, né? E um único órgão de um doador completamente compatível pode ajudar a ele ter uma vida com mais qualidade. E essa questão da compatibilidade também é outra questão muito importante. Tem esses protocolos também que precisam sim ser respeitados. Tem gente que brinca com isso. E que isso não é uma brincadeira nada agradável, tá, gente? É a vida de outras pessoas que corre risco. Então, cuide-se mesmo da sua saúde, que
você possa ter uma qualidade de vida melhor. E se caso você puder, doe sangue ou órgãos. Eu, infelizmente, não posso, eu vivo gripada, então eu fico impossibilitada de fazer alguns tipos de situação. Mas se você tem uma saúde plena, não deixe de ajudar outras pessoas. É extremamente importante. É a ajuda nossa para que outras pessoas possam viver melhor. Muito tocante, muito explicativa, excelente. Eu gostei bastante da experiência. Eu ia trazê-la anteriormente, mas dentro das séries, das coisas aí que a gente estava cobrindo, eu optei por esperar e trazer para vocês algo que é de extrema qualidade. Vale muito a pena essa experiência aqui. E diga nos comentários se vocês já assistiram, né, Operação Transplante e o que vocês acharam do documentário. Muito bom mesmo. Vale muito a pena a experiência. Então, essas são as nossas duas indicações de série da semana, tá? Estação 11 e Operação Transplante. Ambas estão disponíveis na HBO, tá? Vale bem a pena a experiência de ver todas as duas. No quesito indicação de filmes, nós temos 2 filmes para trazer aqui para vocês nessa semana. A gente vai continuar, na verdade, nessa primeira indicação, a gente vai rever a franquia Premonição. Na semana passada nós falamos sobre o mais recente, que é o 6º filme, que é Premonição Laços de Sangue. E hoje nós vamos falar sobre o filme anterior a ele, né? O filme que já tem um certo tempo aí, que foi lançado. E nós vamos falar sobre o Premonição 5, que até então era o último filme da franquia. Era o filme em que as histórias meio que se conectavam e que agora a gente viu que as conexões agora já são bem diferentes, né? É um filme, deixa eu só pegar aqui, foi 2011, esse filme que saiu, olha só quanto tempo que já tem. E em Premonição 5, aqui tem algumas das mortes mais impactantes, né? E Premonição sempre tem esse negócio de brincar com a gente sobre os nossos medos, né? Eu tenho certeza que se você já viu algum dos filmes, você, igual no caso do 5º filme, se você vê aquelas pontes ali, eu tenho certeza que não vai, você não vai ver uma ponte assim igual nunca mais. E tem uns outras coisas aqui que acontecem neste filme e que com certeza você vai ficar pensando muito nisso dentro aí dos seus meses aí. Mas o filme já está toda a franquia Premonição, exceto o último filme, que o último filme ainda está nos cinemas e está disponível na HBO também. Todos eles, desde o primeiro ao 5º filme, tá? Então dá para você maratonar. Os filmes da franquia não são longos, são filmes bem curtos, de 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, 1 hora e 40 mais ou menos. Então dá para você matar-se num final de semana. É bem legal. Eu acabei refazendo isso, já fiz isso uma vez e refiz novamente. Então, em Premonição 5, a gente vê o Sam, que trabalha ali numa empresa. Aparentemente ele trabalha numa parte administrativa e ele tem um segundo emprego, se eu não me engano. E nesse segundo emprego ele trabalha num restaurante. E ele havia sido convidado para ir a Paris para fazer um estágio num restaurante muito conhecido de Paris. Só que ele está tentado entre aceitar ou não, porque ele tem uma namorada, que é a Molly. Eles têm uma certa conexão na empresa onde ele trabalha e por algum motivo ela acha que ela pode atrapalhar o Sam no seu sonho
de ter uma boa recolocação ali internacional na culinária. E ela decide então terminar o seu relacionamento com ele. Ele fica meio ali, confuso, tem ali o seu então amigo Peter, que ele tá até de casinho com a outra moça ali da empresa. E eles, neste dia aqui, fatídico, digamos assim, eles estão indo para um retiro da empresa, igual esses retiros que a gente vê por aí, tipo um workshop, alguma coisa nesse sentido. Mas eles não chegam ao seu destino, digamos assim, porque quando eles se aproximam ali de uma ponte, acontece que essa ponte ela estava em manutenção e a Dona Morte aqui, como sempre, vai aprontar das suas e acontece esse acidente que essa ponte ela acaba caindo, né? Mas antes disso tudo acontecer, o Sam tem a sua premonição de que essa ponte vai cair e ele alerta o pessoal do ônibus onde ele está que essa ponte vai cair. Alguns acreditam, outros não, como sempre, isso sempre acontece. E depois que tudo acontece, vem a Dona Morte atrás de cada um deles. Aqui tem umas diferenças com relação aos filmes anteriores, tá? Que tem coisas que se ligam aos filmes anteriores, outras não. Mas tem um outro ponto muito importante aqui, porque aqui a gente vê muita questão de que entre você, quando uma pessoa morre e consegue voltar, que você engana o plano da morte, mas que ela pode voltar a qualquer momento. Mas tem a questão de que esse ponto já é um ponto mais importante aqui nesse filme da franquia especificamente, que se caso acontecer dessa pessoa, de uma pessoa que você lhe conhece, e acontece de você matar essa pessoa, você troca de lugar com ela. Então, ou seja, você dá uma morte para a morte e a sua vida é poupada e você pega os anos de vida dessa pessoa. E tem um outro ponto aqui na premonição do Sam que acontece e que vai dar uma verdadeira bagunçada aqui no filme, de certa maneira. Eu não vou dizer exatamente o que acontece. Eu poderia até dizer, mas eu não vou dizer exatamente porque eu quero que você, se você não se lembra, que você veja o filme para você tirar suas conclusões. Mas tem umas mortes aqui que eu vou contar para vocês. A primeira morte, então, minha nossa, que é a da Candice, que, nossa, me deixou agoniada de ver a sequência em que tudo vai acontecendo. Só tem aqui uns pecados, porque era uma época que estava tendo muitos filmes em 3D. O filme 4 também sofreu bastante com isso, a gente vai falar sobre ele em breve. Mas o filme 5 ainda teve um pouquinho dessa questão do CGI, do 3D, que muito foi comentado na época. Foi um filme até não muito bem avaliado. E muito também tem falado dentro desses últimos meses, principalmente devido ao filme 6, sobre os visionários, né? Os premonitores, né? Que são chamados ali de visionários pelos fãs da franquia. E muitos têm se falado qual que é o melhor, qual que não é, e de como eles encaravam essas questões assim dos seus colegas, dos seus amigos, seus parentes ali que acabavam falecendo nos filmes. E como eles entendiam tudo aquilo que estava acontecendo. Então eu falo assim, veja você é uma pessoa comum que está ali na sua vida e de repente você tem uma premonição e de repente você salva outras pessoas e de repente você descobre que essas pessoas vão morrer numa certa ordem e que você também está nessa questão toda. Olha, não deve ser a melhor das experiências, vamos combinar. Mas assim,
Aqui, lógico que a franquia ela sempre descamba entre o que você tem mais medo e também essas questões de que com a morte ela faz umas traquinagens meio loucas aqui. Porque nesse filme aqui mesmo, algumas coisas aqui são muito mais aceitas. Mas eu tenho certeza que tem umas coisas aqui que você vai ver e vai pensar assim, eu acho que da próxima vez que eu for, por exemplo, no oftalmo, a próxima vez que eu for fazer os meus exercícios ali de ginástica, eu vou pensar melhor no que fazer. Olha, enfim, né? Mas não é um dos meus filmes preferidos da franquia, não, tá? Eu tenho o meu preferido da franquia. Hoje eu revendo a franquia, eu tenho algumas mudanças com relação às minhas preferências, com relação aos filmes, tá? Mas, no geral, eu gosto muito da franquia. É uma franquia que ela brinca com esse medo e que o que é o mais chocante nessa franquia nem é essa questão de você não saber quem vai ser o próximo, mas você vê que é mais fácil morrer que se parece. É o famoso ditado que para você morrer basta estar vivo, não é mesmo? E é o que acontece aqui, tá? Não dá, não. Aqui, se você não estiver vivo, com certeza você não vai estar vivo. Mas é bem interessante, tá? Eu gosto muito dessa dinâmica da franquia. Não é o meu melhor filme, como diz o outro, mas aqui tem certas mortes muito memoráveis, tá? Vale a pena, se caso for o tipo de filme para você também. Porque se não for, tudo bem, não tem problema algum, não, tá? E então a gente já vai passar para a nossa segunda indicação de filme da semana. Porque aqui a gente vai falar de um dos últimos lançamentos que está disponível já nos cinemas. E aqui a gente vai tentar finalizar essa história. Será que Tom Cruise vai aceitar finalizar essa história? Ao contrário do filme anterior, ele já está até tendo uma boa recepção, tá? Tem até, me parece que um ator de ruptura está disponível aqui no filme. Na hora que eu estava pesquisando sobre o filme, é um filme bem interessante. Filme de 2 horas e 50 aproximado. E tem um ponto que eu quero citar para vocês, que existem filmes que a gente vai ver o filme e tem gente que fica, aqueles que são mais detalhistas, fica questionando a questão de roteiro, né? E o roteiro do filme, porque o filme é isso, o filme é aquilo, o filme não tem roteiro e não sei mais o quê. E existem filmes, gente, que a questão não é nem ter ou não ter o roteiro, é porque o roteiro nem é tão relevante assim, tá? E eu estou falando aí, né? Se eu falei de Tom Cruise, vocês já sabem de que filme que a gente vai falar agora. A gente vai falar então de Missão Impossível, Acerto de Contas, o acerto final. Lançado recentemente, né? Já está disponível aí nos cinemas, deve estar já disponível na sua cidade. E aqui ele é diretamente ligado ao filme 7, aqui é o 8º filme da franquia. Tanto que teve esse nome mudado de Missão Impossível 7, parte 2, não teve o parte 2, eles decidiram mudar o nome do filme. Eu acredito também por essa questão mais mercadológica, né? Eu creio que deva ter sido por isso, mas é um filme que, no que ele se predispõe a fazer, ele entregou o que ele queria, tá? Não vou reclamar que não, tá? Mas tem pontos altos, pontos baixos, como todo filme tem. Mas Missão Impossível, igual a gente estava falando, a gente tem que entender que a questão aqui não é nem se os Tom Cruise vai se destrambelhar de algum lugar, se ele vai fazer suas estripulices, que a ideia aqui é essa,
Mas tem gente que se preocupa com o roteiro. Esse tipo de filme você vai vê-lo pela estética só das cenas. É tipo um John Wick, é tipo um Velozes e Furiosos ali. Você não vê os filmes por causa de roteiro, você vê o filme simplesmente porque ele é um evento, porque você já está acompanhando a história daquele personagem há um certo tempo e você quer ver no que vai dar este final aqui, tá? Então eu sempre tenho isso comigo, que eu vou ver o que o Tom Cruise vai fazer agora. É exatamente a ideia quando eu vejo Missão Impossível. E aqui, mais uma vez, Ethan Hurt está aqui tentando impedir essa IA de fazer das suas traquinagens aí no mundo. E tem umas cenas aqui muito boas. Tem umas cenas aqui muito bacanas. A gente já continua vendo, né, esses personagens que já estão construídos desde os filmes anteriores. A gente vê essa, digamos, última missão deles. Será que é a última missão deles? E alguns personagens que vão entrando também e tentando ajudar o Ethan ou não. Eu falo que às vezes pode ter um ponto ou outro que você se confunda, mas o filme, no geral, ele é um filme muito desse estilo que eu estou comentando, de você ver a narrativa de uma forma a você não ficar preocupado com detalhes. E vamos combinar, se você fosse mesmo um cara tipo o Ethan Hurt, você faria todo aquele tipo de estripulia que você está se predispondo ali, tentando impedir uma IA de dominar o mundo, e como você a impediria? Então eu gosto sempre de brincar dentro dessa prerrogativa, e assim eu acho que é um filme que ele é aquele divertimento do final de semana. Não acho o melhor filme da franquia. Já vou bater esse martelo aqui de antemão, porque eu continuo preferindo o Fallout. Não dá mesmo. Aquele ali para mim foi o melhor de todos da franquia até agora. E dentro do que aconteceu no filme anterior, das questões que aconteceram do filme anterior e como ele terminou, esse aqui dá uma conexão bem legal com os filmes. Para mim, se este foi o último da franquia, ele fechou bem a franquia. Agora resta saber se o Tom Cruise vai aceitar esse final de franquia. Essa que é a questão. Porque a gente sabe que quando os filmes eles dão retorno, a gente sabe que as pessoas têm essa mania de, às vezes, continuar um projeto que já está finalizado, esquece, vai para outro projeto. Não, a pessoa quer continuar. Então, assim, se você está procurando esse filme para uma finalização da franquia, eu acredito que este é o filme, tá? Gostei bastante, tá, da dinâmica dele. Não é uau, né, igual eu tô falando, mas é um filme bem interessante de se acompanhar, se ver no final de semana em família. É bem legal, vale a pena, na minha opinião, a experiência, tá? E, por último, mas não menos importante, né, a gente finaliza aí as nossas indicações de filme. Premonição 5, disponível na HBO, e também Missão Impossível 8, o acerto de contas, o acerto final, tá? Vale a pena muito as duas indicações para vocês. E por último, mas não menos importante, então, a gente vai para a nossa indicação literária. Na semana passada a gente não teve, porque eu não estava conseguindo terminar esse livro aqui. E eu vou fazer essa indicação para vocês de mais um livro da nossa rainha do crime, a Agatha Christie. Um livro muito legal dela, porque aqui é uma história, eu vou dizer uma expressão que a Duda Menezes falou na resenha dela, mais antiguinha, quando ela estava ainda lendo, né, o seu projeto de livros da Agatha. E a gente vai falar de Os Cinco Porquinhos, escrito em 1942. Isso aqui foi escrito. Ela coloca uma expressão cold case.
É porque é um caso não novo, é um caso antigo. Então, eu acho que é um dos únicos do Hercule Poirot que ele investigava um caso antigo. Eu não me lembro se teve algum outro. Eu acho que teve um outro do Hercule Poirot. Se eu não me engano, era um convite para um homicídio. Eu acho que sim, mas se a minha memória não falhar, esse aqui é um dos que ele faz esse tipo de investigação. Aqui a gente tem uma história que aconteceu uns anos atrás de teve uma mulher que ela foi acusada de cometer um crime contra o seu marido, mas a sua filha, depois que ela fica mais velha, a sua filha é a Carla. Ela procura o Poirot para ela tentar descobrir o que realmente aconteceu. Ela recebeu essa carta da mãe dela, que era a Caroline, e ela garantia para a filha que ela não havia cometido o crime contra o pai dela. Mas o que acontece? A Carla tá para se casar, ela quer resolver todo esse BO, mas todo mundo que investigou o crime à época, eles acreditam que era sim a Caroline que havia cometido o crime, sim. Então a gente vai ver essa questão muito complexa, porque o crime já aconteceu. A Caroline acaba falecendo na prisão, mais ou menos um ano depois, aproximadamente. E aí, ele vai então, o Hercule, nas suas fórmula de investigar os crimes, ele vai tentar descobrir o que realmente aconteceu. Parece que o pai da Carla era um pintor ali, de certa forma conhecido. Por pegar a capa do livro, o livro ele é publicado pela Globo Livros, naquelas capas bem bacanas também. Em breve eu não tenho ele aqui, eu estou vendo ele em audiolivro, mas a gente pode depois comprar ele e trazer ele para vocês aqui. Mas eu achei a história, como sempre, uma história muito interessante, principalmente dessa questão de ver o crime sobre essa dinâmica, tentando ver o que aconteceu lá atrás. Porque os mortos não falam, mas as pistas sim, né? A gente pode pensar muito por esse plot, que geralmente alguns livros da Agatha acabam se descrevendo. Porque a gente vê assim que a forma da investigação ela altera, mas assim a dinâmica ela pode ter caminhos muito curiosos. Quando um crime já está ali fresquinho, digamos assim, você pode ter um tipo de narrativa, né, um tipo de descobrir. Mas quando o crime já aconteceu, você já tem aí algumas outras possibilidades e outras se perdem no caminho. Mas aqui é muito interessante isso aqui, tá? Muito interessante mesmo. Principalmente quando você descobre quem fez, aí você fica assim, será que eu perdi algo? Mas assim, a Agatha, ela tem muito disso, sabe? Às vezes tem livros que vocês vão ler dela e você vai matar na hora o que aconteceu. E tem uns que você não vai matar de jeito nenhum. Você vai falar assim, gente, essa mulher me enganou, certificado de trouxa. Enfim, é mais um livro bem bacana da Agatha. Eu, particularmente, vocês já viram pela minha expressão, quanto que eu gosto de ler livros dela. Principalmente porque são leituras curtas e às vezes você não tá com cabeça para ler muita coisa. E esse aqui é um tipo de leitura que te diverte. São livros um pouco mais curtos e que te dão, assim, aquela tranquilizada diante dessa rotina maluca que a gente vive. Na minha opinião, vale muito a pena a leitura, se é o tipo de leitura para você. E se você já leu Os Cinco Porquinhos, diga nos comentários o que vocês acharam. Eu vou adorar saber a opinião de cada um de vocês, tá? É muito legal mesmo. Alguns criadores de conteúdo já leram sobre o livro também, a Duda e outros criadores também.
Vocês podem procurar nas redes deles, né, nos canais deles também pelo YouTube, vocês podem procurar as resenhas. Tem resenhas muito legais sobre esse livro. Se caso você já leu, tem umas que tem spoilers, outras não tem spoilers. Só vocês observarem nos vídeos e vocês vão aí conhecer essa obra fantástica dessa mulher que tem aí histórias deliciosas, divertidíssimas de acompanhar. Bom, gente, eu acho que é isso, tá? A gente termina por aqui este episódio. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado nessa temporada do nosso podcast. Ela finaliza no domingo, porque eu preciso dar uma descansada, porque é uma correria danada para cobrir esse tanto de série que eu cobri. E tem séries ainda para nós vermos por aí, tem coisas chegando nos streams e eu quero muito trazer minhas opiniões para vocês, mas eu preciso tomar uma água, dar uma respirada, porque a vida não está fácil por aqui. Eu preciso virar CLT de novo, porque as coisas não estão nada fáceis e os boletos não se pagam sozinhos, tá? Mas é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e é isso.